Pastor Egon. Pastor Egon, é uma alegria ter ele aqui hoje. É muito caro ter ele com a gente, pessoal. É muito caro. Porque ele tem uma responsabilidade muito grande com a família, com a casa dele. E quando ele fala assim, tá bom, eu fico aqui, né, de sábado para domingo, ele deixa a Dirce, né? Ele deixa o Miqueias. A gente fica muito feliz, mas eu sei que existe uma responsabilidade no coração dele. Este homem é um homem de Deus. Ele tem sido vaso, instrumento de Deus. Quando a gente toma a cana que ele produz, a gente fala, que caldinho de cana gostoso, pastor. Mas a gente não sabe o quanto doeu ser espremido para essa cana sair. E quando você fala para ele assim, dá mais dessa cana, ele fala, vai-te embora, né? Porque não é tu que está sendo espremido. Estenda as suas mãos. Jesus, eu quero te agradecer pela vida do pastor Egon, por esse amigo que o Senhor me deu. Pai, como eu amo ele. Obrigado, Pai, porque ele colocou, o Senhor colocou ele nas nossas mãos e nós estamos nas mãos dele. Ele tem cuidado dessa casa com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto pastoreio. Que o Senhor continue abençoando o fruto das suas obras e que ele possa ser esse canal, esse vaso, que o óleo continue a jorrar sobre ele todos os dias, na humildade, no discernimento, na profundidade de te conhecer cada vez mais, no nome de Jesus. Amém. A paz, amados, bom dia. Não sei quanto a vocês, mas nesse tempo de louvor dá vontade de ficar aqui, deitar aqui, nem sei o que eu vou falar, e deixar que o Espírito Santo toque o teu e o meu coração, e que Ele ministre cura, que Ele ministre vida nova, e que a presença dEle realmente seja o suficiente. E que na presença dEle a gente possa mergulhar e deixar que seja imprimido em nós a presença de Jesus. E que o Espírito Santo flua através de nós, em tudo aquilo que a gente faz, e aquilo que a gente diz, aquilo que a gente realiza. Mas estamos no culto, queremos ouvir a palavra. Deus tem falado algumas coisas para mim, e muito interessante. Nós falamos ontem no Oikos. Quem ainda não está fazendo Oikos e não fez, por favor, se inscreva. Você não pode deixar de ser aluno e aluna, porque só são felizes os que fazem Oikos. E nós falamos sobre portas. Fechar e abrir portas, por incrível que pareça. E o pastor agora foi falado sobre portas que a gente deixa aberto, portas que a gente fecha. E essa decisão é tua. Essa decisão é minha. Nós é que decidimos para quem a gente abre, para quem a gente fecha. Então não dê essa responsabilidade para Deus, não joga isso para Ele, quando é tarefa minha e sua. E nós precisamos fazer isso com alegria no coração. Eu quero convidar você a ficar em pé comigo para a gente ler o Salmo 46. Eu estou sendo impactado pelo estudo dos Salmos. E os Salmos eu tenho lido os Salmos de uma forma um pouco diferente. E o Espírito Santo tem ministrado na minha vida algumas coisas diferentes sobre Salmos. E os Salmos, na realidade, são aquilo que nós falamos para Deus quem nós somos, e Deus fala para nós quem Ele é. E isso é maravilhoso, porque o Salmo, a gente abre o coração, a gente mostra quem a gente é, e Deus mostra quem Ele é. Deus se revela quem Ele é. Então, se eu e você queremos conhecer quem nós somos e quem Ele é, nós podemos estudar os Salmos e mergulhar no estudo dos Salmos, que são muito significativos e importantes. Você conhece o Salmo 46 com certeza.
Eu vou estar lendo ele na versão da revista atualizada. E diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra trema, os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes sejam estremecidos. Há um lugar, um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e o mundo, tudo se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou. Pois Ele põe termo à guerra, põe até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fecha os teus olhos, aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Aquieta. Começa a ouvir as batidas do coração daquele que diz: eu te amo, meu filho e minha filha. Eu quero te dar nessa manhã um longo abraço. Eu quero te levar para bem perto. E quero que você desfrute da minha presença. Eu sei que você está cansado. Eu sei que você já buscou em tantos lugares. Eu sei que você tem muitas vezes medo. Medo. Muito medo. Mas meu filho, minha filha, eu te amo. E quero dizer para você, não temas. Não temas. Porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu sou o grande eu sou, o teu Deus. Obrigado, Pai, que nós podemos experimentar essa tua presença gostosa e desfrutar dessa tua presença que cura o nosso coração, cura o nosso corpo, tira as dores, tira as angústias. Nós queremos agora, Pai, sentar na tua presença e ouvir a tua voz. A tua voz que vai derreter o nosso coração. E se tem alguém aqui, Pai, ainda com o coração duro, endurecido, indiferente, derrama o Espírito Santo. Mas derrama o Espírito Santo de uma maneira doce, profunda, consoladora, e quebra todo o arco, tudo aquilo que resiste. E não deixa a gente ir para casa sem ter ouvido a tua palavra. Porque celebração de culto é isso. A gente vem para sentar no teu colo. A gente vem para te ouvir, papai. A gente vem para ser curado, abraçado, fortalecido. Então, o tempo agora é a tua palavra, Pai. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Me use de uma maneira bem humilde e bem simples. E fale ao nosso coração em nome de Jesus. Amém? Você já deu um abraço à pessoa que está do teu lado?
Então dá um abraço, só para a gente fazer um pouquinho de bagunça santa. Que esse seja o abraço gostoso da presença do amor do Pai. Amém? Ok. Podemos sentar? Eu quero mostrar e trazer para vocês aquilo que eu não sei, mas eu creio que são 3 verdades que estão nesse salmo. Esse salmo, se a tua Bíblia é um pouco mais antiga, que nem a minha, tem algumas partes que diz Selah, ou diz pausa. A Nova Versão Internacional vai colocar a palavra pausa, e outra vai dizer Selah. A palavra Selah significa para tudo o que você está fazendo e presta bem atenção do que foi dito. Então esse texto do Salmo 46, ele tem 3 Selah, 3 momentos em que você é convidado a dar uma pausa. Aliás, você tem feito pausas na tua vida? Ou a tua agenda não permite pausas? Eu quero dar um conselho para você. Coloca na tua agenda uns horários onde você escreve Selah, pausa. Porque, meu querido, se você não fizer isso, não sei o que vai acontecer. Porque Deus só fala quando a gente faz Selah. Prestou bem atenção? Deus só fala quando a gente faz Selah. Porque se a gente não para ouvir a voz dele, como é que a gente vai ouvi-lo? Eu não quero entrar nesse detalhe, eu vou me perder nesse negócio, né? O silêncio aqui, eu não quero fazer isso. Mas, se a gente não dá pausa para falar em casa, a gente tem que fazer um selar, umas pausas em casa para a gente ouvir as pessoas conversarem. Os meus filhos cobram disso. E dizem, pai, dá uma pausa e olha para mim, olha nos meus olhos e fala comigo. Isso é pausa, isso é dar atenção, isso é selar, isso é prestar atenção no que Deus vai dizer agora. Porque aí você vai ouvir com profundidade o que Deus tem para falar para você hoje, agora, aqui, nesse domingo bonito, maravilhoso, aqui em Joinville. Agora, Deus tem algo para falar para você. Amém? A primeira verdade, ela está no versículo de 1 até o 3. E essa verdade sobre Deus. Eu queria que você pegasse isso. A primeira coisa, Deus é. Deus é. Eu tenho aprendido isso. Deus é. Ali diz que Deus é o nosso refúgio. Deus não vai ser o nosso refúgio. Deus não pode ser o nosso refúgio. Deus não tem chance de um dia ser, mas Ele é. Sublinhe essa palavra. Deus é o meu refúgio. Você tem que ler o Salmo de uma forma pessoal, dizendo, o Senhor é o meu refúgio. Deus é. Essa é a identidade de Deus. Se você quer conhecer quem Deus é, Ele vai se apresentar como sendo o Deus que é. Deus não existe. Deus não precisa provar que Ele existe. Deus é. Deus é uma realidade. Deus é, Ele se apresenta em Êxodo lá, dizendo em Êxodo 3, eu sou o grande eu sou, e eu sou, e não tem outra apresentação. Deus é, e se Deus é, Ele é o fundamento, que eu e você precisamos saber, que Deus é tudo, que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, no caso nossa força. E aí vai, Deus é o nosso socorro, a nossa ajuda presente, não é um Deus ausente, Ele é presente. E só nesse primeiro versículo aparece já a definição de que Ele é refúgio. Ele é
um socorro presente. Ele está presente. Ele é a nossa força em todos os tempos, em todos os momentos e em todas as horas. Maravilhoso isso, que você grave isso no teu coração. E que você saia daqui dizendo: Deus é. Ah, Deus é. Deus é. Tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, tudo que eu precisaria para a minha vida, Ele é. Deus é. Imprima e grave isso no teu coração. Porque no versículo seguinte, do 3, lá vai dizer: ainda que você tiver medo, ainda que você tiver insegurança, ainda que você tiver crises na tua vida, ainda que você passar por dificuldades, ainda assim Deus é. Deus é. Deus continua sendo o eu sou. Tudo o que você precisa, tudo o que você necessita. Não importa as perdas que você teve, as situações que você passa, as dificuldades que você passa, as tribulações que você passa, Deus é. Amém? Você consegue entender isso, gravar isso no teu coração? Deus é. Deus é. E por isso você não precisa ter medo. Por isso você e eu não precisamos temer. Nossa segurança está nele. E Ele vai dizer, Ele não está preparando um refúgio para a gente. Ele não está preparando um lugar de segurança para a gente. Ele está dizendo: eu sou o refúgio. Eu sou o lugar de refúgio. Não sei até onde e quantas vezes você já procurou em lugares, um lugar seguro, onde você pudesse dizer: aqui eu estou seguro, aqui eu estou protegido, agora eu tenho segurança. Você nunca vai encontrar isso fora do grande eu sou. Só nele, só em Deus, só em quem Deus é. É nele que você vai ter toda a segurança e toda a proteção. Amém? Está chegando isso no teu coração? Deus é. Deus é. E você possa imprimir isso e dizer assim: Deus é. Deus é para mim. Ele é refúgio, Ele é segurança, Ele é a minha paz. Deus é. Deus é. Deus é. Agora, nesse momento, nesse instante. Não sei o que você está passando, mas Ele é. Ele é o nosso refúgio. E isso nos dá descanso. Sabendo que Deus é tudo, então nós podemos descansar. Ah, meu querido, que palavra bonita que eu posso dizer para você hoje de manhã. Descansa, relaxa, fica tranquilo. Deus é. Deus é o que você precisa. Acabaram os seus problemas. Eles vão continuar, mas essa tensão de ter que carregá-los sumiu, porque Deus é. Deus é o suficiente. Amém? Você está convencido disso? Algumas pessoas ainda estão na sexta-feira, ou já estão na segunda. Outra coisa, se Deus é, dos versículos 1 até 3, aí vem os segundos, daí vem o Selá, para você pensar bem que Deus é. Agora vem o segundo momento. O segundo momento ele vai dizer: existe um rio, que alegra a cidade de Deus, um santuário da morada, e Deus está no meio dela. Deus está no meio. Meu querido, minha querida, presta atenção. Deus é. Agora Deus vai se apresentar e dizer que Ele está. Ah, que maravilha. Não é só um Deus que é. Ele é o Deus que está no meio de nós. Ele está em nós. Ele quer viver em nós. A sua presença em nós. Nós, como sendo a morada, diz, santuário das moradas do Altíssimo. Nós somos essa morada do Altíssimo. Somos casa. Nós temos visto isso, nós falamos isso, nós lemos isso, nós ouvimos isso. Somos casa. Eu sou casa. Eu sou a casa, a morada
do Deus Todo-Poderoso, que é tudo o que eu preciso, tudo o que eu necessito. E esse Deus que está presente agora se torna num rio de alegria, de satisfação, que traz a paz no nosso coração. Jesus vai dizer isso lá em João 7, ele vai dizer, aqueles que vão receber o Espírito Santo vai ser uma fonte dentro do coração delas, porque o Espírito Santo vai habitar, e você vai sendo cheio dessa presença, desse rio, dessas águas abundantes que correm constantemente sobre nós, e que nos trazem alegria ao nosso coração. E quando Deus está presente, meu querido, minha querida, quando Deus se faz presente, e Deus está agora na minha vida e na tua vida, e realmente Ele está presente como Senhor na nossa vida, então não são mais as circunstâncias que nos definem, mas é Ele que nos define. E a presença dEle nos define que Ele é refúgio, que Ele é socorro presente, que Ele é real, que Ele é a nossa vida, a abundância, e que a presença dEle é o suficiente. E quando esse amor de Deus invade o nosso coração, que Ele é tudo isso, e Ele está em nós, e nós estamos sendo inundados pela presença dEle, eu não sei se você consegue entender isso. Isso nós vivemos aqui agora no início do culto, no louvor, essa presença, essa unção, essa chegada da presença do Senhor que invade o nosso coração, nós nos tornamos pessoas alegres, independente das circunstâncias. E essa alegria invade o nosso coração, porque nós podemos bater no peito e dizer, Ele está em mim, Ele está em mim, Ele está em mim. Dá vontade de mandar você embora para casa já. E dizer, Ele está em mim. Você sai dessa porta ali dizendo, Ele está em mim. E Ele está em mim. E Ele está em mim, eu estou nele. E Ele é o meu socorro, Ele é o meu refúgio. E eu tenho tudo o que eu preciso, é nele, estou nele. E quando isso estiver acontecendo, invadindo o meu e o teu coração, então o poder da palavra dEle começa a operar. Ele vai dizer no versículo 6, Ele faz ouvir a sua voz. Ei, quando Deus é na tua vida, e quando Deus está na tua vida, você ouve a voz dEle, e Ele vai derretendo, dissolvendo tudo aquilo que está endurecido, porque Ele diz, a voz faz ouvir a sua voz e a terra se derrete. Quando você começa a ouvir a voz de Deus, o teu coração fica direitidinho. Você fica queridinho. Você fica amável. Aquela pessoa indiferente, dura, que não queria nada com nada. Aquela pessoa que se torna, sabe aquele cara chato? Eu não sei se você já teve a experiência de conviver com alguém um cara chato que se converteu. Você já conviveu com alguém assim? Já experimentou isso? Que transformação! É um cara durão, um cara indiferente, um cara que você não consegue nem conversar com ele direito, ele é estúpido. E de repente ele ouve, ele se rende ao Senhor, ele se dá ao Senhor, ele é transformado, ele se torna uma pessoa derretida, diferente. E nós aprendemos ontem no Oikos, sempre a deixa dos Oikos. Você está entendendo, né, pastor? Está na hora de nós começar a fazer propaganda do Oikos. Nós aprendemos ontem no Oikos que lágrimas são terapias, terapêuticas. Lágrimas curam o coração. E eu acho que quando a gente ouve a voz do Pai e Ele está em nós, a gente se derrete em choro. A gente vira uma criança chorona. A gente chora de alegria, a gente chora de tristeza. Esse negócio está sendo gravado, eu ia dizer um Sidney da vida, né? Parêntese, fecha. A gente olha
Um passarinho a gente chora, a gente olha a lua, a gente chora, a gente olha as pessoas, a gente chora, a gente dá um abraço, a gente chora, porque a gente está derretido. É quando a gente se converte no início. Crente, né, convertido no início, chora por qualquer coisa, depois ele se torna racional. Ele quer explicar tudo. Isso é o problema da teologia, ela quer explicar tudo. Agora eu vou explicar tudo. E aí você vai endurecendo de novo. O teu coração se torna duro. E aí você acha que você entende tudo, mas você não está mais ouvindo a voz que te derrete. A voz que te desmancha. A voz que faz você chorar. E nós falamos ontem na escola que a lágrima, né? Aí fala do Salmo 42, as lágrimas, a gente chora dia e noite, né? Ele está chorando lá dia e noite, porque as lágrimas são analgésico, né? E o que eu vou falar agora é inteligência artificial, tá? Não é eu. As lágrimas contêm morfina. Elas têm um líquido, ela tem um produto que é tão forte quanto morfina, que deixa a pessoa num estado de anestesia, porque ela está botando para fora o que está no seu interior. Eu me criei numa família alemã, você não precisa nem dizer isso, onde a gente não podia chorar. E eu aprendi lá, você já aprendeu esse treco? A gente está chorando por dentro. Que negócio esquisito, me ensinaram que a gente chora por dentro. Que mentira. Alemão chora por dentro, pastor. Tá. E chora por dentro. Que choro? Isso não é choro. Isso é, sei lá, hipocrisia idiota. Choro bota para fora. Ele é anestesia. Ele cura a dor. Ele irriga a alma. Ele traz cura para o coração. E se você confessa que Deus é o teu refúgio, e que Ele está em você, e você ouve a voz dEle, então você é irrigado pelo choro de um coração sensível para ouvir a voz dEle. E aí tem gente que diz, eu não consigo ouvir a voz dEle, é porque você não está chorando mais. É porque o teu coração está tão duro que não consegue mais estar derretido. Você não se emociona mais, você ficou indiferente, você ficou cauterizado, você engessou, você se tornou frio. Que bom que Deus está no nosso meio e Ele faz ouvir a sua voz. O Senhor dos Exércitos, versículo 7, está conosco, o Deus de Jacó, nosso refúgio. Ele vai repetindo isso. E aí ele vai botar mais um selá. Mais uma pausa. Se Deus grava aí, Deus está no meio de mim, Deus está em mim. A última parte ele vai dizer o seguinte: vinde e vede, veja as obras do Senhor. Deus faz. Então essas são as três verdades. Deus é, Deus está e Deus faz. Deus faz. Deus realiza. O nosso Deus, o nosso Pai, o El Shaddai, o Abba, é um Deus que faz. Ele faz obras grandes, maravilhosas. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele não tem um exército. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele batalha por nós. Ele não é um soldado do exército. Ele é o Senhor dos exércitos. Então Ele luta, Ele batalha para que a gente fique perto dEle, para que a gente tenha comunhão com Ele. Ele faz. Ele é um Deus ativo. Ele é um Deus que realiza. E eu não sei, eu quero dizer para vocês que eu acho que uma das palavras mais mal interpretadas é do Salmo 37, onde diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Meu querido, tem um princípio espiritual: entrega, confia e Ele faz. E a maioria entrega, confia e acaba fazendo sozinho. E deixa Deus de fora. E depois reclama e diz:
O agir de Deus na minha vida não acontece porque Ele não faz, Ele não... Meu querido, deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Você está entendendo? Entrega, confia e deixa Ele fazer. E não começa você de novo a assumir todo o problema e assumir tudo de novo e querer resolver no braço. Essa é a maravilha do Salmo 46. Ele é o que você precisa, e Ele está em você, e Ele realiza o que você precisa que seja realizado na sua vida e na minha. E Ele sabe o que é melhor para mim e para ti, e deixa Ele fazer, o Deus que realiza. Ah, meus queridos, se nós entender isso, se nós entender esse salmo dessa forma, a minha e a tua vida nunca mais será a mesma. Porque nós vamos entender que o agir de Deus, e quando Ele age, quando Ele faz, Ele põe no versículo 9, Ele termina com as lutas. Quantas vezes você já lutou contigo mesmo? Eu tenho lutado muitas vezes sozinho comigo mesmo, com as minhas mazelas, os meus vícios, os meus hábitos antigos, e eu nunca venço isso, porque eu não entrego e confio que o Espírito Santo em mim é que vai fazer isso, e que o poder dele realiza isso em mim, e Ele vai realizar a obra em mim. Ele vai curar, Ele vai restaurar, Ele vai acabar com a guerra, Ele vai terminar com as brigas, Ele vai terminar com as discussões, porque Ele diz, Ele vai quebrar o arco e vai despedaçar as lanças. Ele vai quebrar os arcos e as lanças inflamadas que são lançadas contra você, que o inimigo lança contra você. Ele vai acabar com isso. Ele vai terminar com isso. Nós vimos ontem também em Zacarias 2:5 que Deus é como um fogo ao nosso redor, que nos cerca com fogo, que nos protege, que nos dá segurança e faz a sua obra em nós. E aí você vai dizer, tudo bem, eu entendi, eu sei o que significa, eu sei o que significa que Deus é, eu sei o que significa que Deus está, eu sei o que significa que Deus faz, mas como eu devo proceder? E aí vem a bênção do versículo 10. Esse versículo 10 você devia imprimir, guardar no teu coração. Aquietai-vos, aquiete o teu coração e saiba que eu sou Deus. Aquiete o teu coração, descanse nessa presença, viva nessa presença, aquieta o teu coração, pare, tenha um selá, tenha pausas na tua vida, pausas onde você vai mergulhar nessa presença para poder ouvir a voz de Deus, para poder escutar a voz de Deus, e aquietar o teu coraçãozinho agitado, preocupado. Eu tenho certeza disso, que amanhã, e eu não estou dizendo isso, amanhã você vai ter boletos para pagar. Eu também tenho, se você quiser os meus eu trago eles, eu venho de Campo Alegre e trago, se você quiser pagar eles. Tem contas, tem coisas, a vida continua. Mas eu vou entrar amanhã com meu coração aquietado, sabendo que o meu Deus é, e o meu Deus está, e que o meu Deus faz. E isso muda tudo. Isso muda tudo. 100%. Radicalmente. E eu não sei, às vezes eu fico fazendo alguns levantamentos e fico pensando quantos e quantas pessoas não conseguem desfrutar disso. Quantas e quantas pessoas só confessam isso com a boca, só confessam isso e não conseguem botar isso em prática, viver isso na prática, viver isso no dia a dia, viver isso 24 horas por dia, descansar nos braços do Senhor. E aí nós aprendemos o que a Maria fez, naquele texto que nós já falamos tanto, de Lucas 10, aquietar o seu coração no lugar certo, aos pés de Jesus, e ouvir o que Ele tem para dizer. Eu quero finalizar dizendo isso para você. Cuidado onde você se aquieta, porque aquietar aqui não é ficar no mundo zen,
ficar fazendo... Lembra aquele negócio assim que nos ensinam de esvaziar a mente, né? Ficar tudo sem nada. Não, você vai encher a tua mente, porque você vai fazer silêncio aonde? Aos pés de Jesus. É o lugar, a presença de Jesus, no Deus que é, no Deus que está, no Deus que faz. Ali você vai aquietar o teu coração. E você vai ouvir o que Ele está falando. Ouvir a sua palavra. Eu não sei porquê, mas eu às vezes acho, eu tenho falado isso às vezes na escola. Por que a gente é tão assim, a gente quebra os textos? Você já notou que a gente às vezes pega uma parte do versículo, pega a primeira parte que nos interessa e a outra a gente deixa de lado. Esse é um texto, que esse de Lucas 10, da Maria aos pés de Jesus, é um texto completo. A gente só fica às vezes que a gente quer ficar aos pés de Jesus. Só ficar aos pés de Jesus. Então a gente passa a vida inteira aos pés de Jesus. Mas a gente não escuta o que Jesus tem para dizer. E a gente não obedece o que Jesus quer que a gente faça. E ali tem uma dimensão clara. Aquietar aos pés para ouvir. Aquietar aos pés para ouvir. Essa é a dinâmica. E se eu e você fizermos isso, então está tudo bem. Está tudo bem. Amém? Vocês estão aqui ainda? Então fica em pé para mim saber se vocês estão mesmo. Eu queria ter dito isso para vocês. Quando a gente recebe assim, né? Não sei se vocês sabem aqui o sistema interno com os pastores, né? A gente recebe uma agenda, planilha, de quando a gente vai ministrar. E quando eu recebi essa agenda, há muito tempo atrás, daí caiu nas minhas mãos esse Salmo 46. E eu pensei assim, Senhor, eu vou falar esse Salmo 46 para os meus irmãos no domingo de manhã. E eu fiquei cultivando esse negócio na minha vida. E aí, de repente, o Espírito Santo diz assim, então faz você primeiro, para você depois falar no domingo de manhã lá para eles. E aí eu disse, não, mas eu já sei, afinal de contas, cara, a gente já tem, né, uma certa idade, 67 anos, a gente já tem uma caminhada de fé, pode deixar comigo que é fichinho um salmo desse. Eu já sei ele quase de cor, aliás, eu sei aquele lá do aquieta-se, né? Eu amo esse aquieta-se. Eu gosto tanto quando a gente quer ficar aquietado. E aí Deus me levou e disse assim, pois é, então começa a praticar ele e viver ele constantemente. E começa a botar ele em prática de que Deus é, e Ele está, e Ele faz. Gente do céu, que paulada. Por que eu fui fazer isso com Deus? Tem certas coisas que eu às vezes falo para Deus, digo, Deus, você não ouviu, né? Retira, porque começa. E Ele começa a tratar no coração. Que quem quer ser não é, eu não deixo ele ser, é eu que quero ser. Eu tive que quebrar a primeira coisa, que essa palavrinha é, meu querido, você não tem noção o que essa letrinha, esse verbo ser, esse verbo significa. Porque de início eu já comecei a ser eu mesmo. E eu já comecei a decidir as coisas. E ele disse, mas você disse que eu era. Eu era o teu tudo. Eu era o teu refúgio. Eu era a tua segurança. E aí Deus vai trabalhando. E Deus vai trabalhando. Então eu quero dizer para você um grande desafio. Vai para casa agora. Faz a maionese. Compra um frango na esquina. Senta com a tua família. E diz, Deus é. Deus está. E Deus vai fazer. E vai começar um tempo novo na tua casa. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, porque todos nós precisamos desse negócio. E amanhã de manhã, quando você levanta e vai ficar na frente do espelho, você vai dizer, Deus, Tu é. Tu está e Tu vai fazer. E Ele vai fazer o impossível. Porque eu creio no Deus do impossível. Ele vai começar a quebrar corações, vai derreter corações. É simples, você não precisou nem tomar nota. Deus é, está e faz.
E você vai ler o Salmo 46 de novo e lá está. Ele é, está e faz. E você vai aquietar o teu coração. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos e aquieta. Para de lutar em nome de Jesus. E faça uma confissão de fé hoje de manhã. Quem sabe você precisa falar isso em voz alta. E declarar isso diante dos céus e diante das pessoas. Deus é. Sim, diga Deus é. Deus está. E Deus faz. Que esse seja o teu confessar 24 horas. E que isso vá enchendo o teu coração. Ah, Espírito Santo, revela o Pai para nós. Que o nosso Abba é. Que o nosso Abba está. E que o nosso Abba faz tudo para nos ver felizes. Para que o nosso coração tenha paz. Não deixa a gente ir para casa sem que isso tenha ficado como confissão de fé. Como homens e mulheres que declaram a sua fé. Que o mundo ao nosso redor possa perceber que nós temos um Deus que é, que está em nós e que faz por nós. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, que eu pude compartilhar isso hoje de manhã com meus irmãos e minhas irmãs. E a minha vontade é dar um abraço em todos. Mas eu desejo que o teu abraço permaneça com eles e guarde eles com um coração aquietado, sabendo que tu és o Deus que é, que está e que faz. Em nome de Jesus. Amém e amém.